candidatos a prefeito de Campos é um oferecimento. UENF, uma universidade a serviço da sociedade. Aqui é ciência. A SIC, a Associação Comercial e Industrial de Campos. Há 129 anos, comprometida com desenvolvimento econômico e social. Oito horas e 51 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje conversando com o candidato Roberto Henriques do PCdoB nessa segunda rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos. Nós voltamos com você, Arnaldo, e neste bloco a pauta é sobre projetos para Campos. Antes de falar sobre projetos, vou tentar fazer a pergunta que eu queria fazer no bloco anterior, como fiz com todos os candidatos no segundo bloco, mas não consegui fazer, que é com relação, Roberto, estou perguntando a todos os candidatos, independente de pesquisa, de posição, qualquer coisa, todos os candidatos, se há algum plano dos governos colocados com qual você se identifica e que poderia apoiar em um eventual segundo turno, caso você não esteja nele. Olha, na minha cabeça, Arnaldo, não passa qualquer possibilidade de eu não estar no segundo turno. Eu não falo isso por arrogância, por presunção. Eu falo isso por uma estratégia de quem luta, né? Um general, quando vai com seus soldados para a guerra, ele nunca diz que vai perder, ele nunca diz que vai fazer armistício, ele diz que vai vencer. Correto? Então, eu tenho absoluta certeza, como já disse aqui, há um eleitor silencioso, reflexivo, que está aí analisando e que não vai ideologizar o seu voto. Ele vai pensar que quem dentre esses candidatos que tem condição de assumir a prefeitura e dar respostas realmente efetivas para o nosso grave problema que Campos atravessa. É esse eleitorado que vai, sem dúvida nenhuma, me jogar lá no segundo turno, creio eu. Roberto, agora entrando, né, nessa questão das propostas aqui do terceiro bloco, a gente teve, né, uma questão que é recorrente em qualquer município, ainda mais do tamanho de Campos, é a questão da acessibilidade, a questão das pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência. E eu queria saber, a gente teve a polêmica obra, né, no centro, que parou no meio com aqueles pisos táteis que davam de frente para os postes, enfim, e calçadas com buraco. Queria saber suas propostas para a área das pessoas com deficiência, assistência e também mobilidade para essas pessoas na cidade. Essas obras mal feitas, mal planejadas, elas acontecem aqui, vocês que nos ouvem. Por uma coisa que eu disse quando eu assumi a prefeitura em 2008. Eu falei, a prefeitura carece de arquitetura e de engenharia. Existem obras que foram feitas em Campos, cara, e o processo inicial da obra não começou com técnicos. Muitas vezes eram empreiteiros que formatavam o projeto e entregavam na prefeitura. Isso acontecia em Campos, lamentavelmente. Então, o que nós precisamos fazer é, quando a gente recuperar a capacidade de investimento, e vamos recuperá-la, se Deus quiser, com a força da nossa união e com a história de Campos na mão, nós temos que fazer o quê? Temos que pensar de forma global e pontual qual vai ser a nossa interferência, tanto na cidade como nos distritos, para que haja um encadeamento na propositura dessas obras. Quando se pensa uma obra, nós não podemos pensar apenas em erguer um edifício, uma creche. Nós temos que pensar, tem esgoto, tem água, tem iluminação, passa ônibus na porta, correto? As interferências que nós vamos fazer, como você citou aí, no centro da cidade, elas têm que ser feitas de que forma? Né? Então tem que ter princípio, meio e fim. Aí prometeram, inclusive, tirar os fios do centro da cidade.
mas não tiveram força política para enquadrar a Enel, por exemplo, correto? São, assim, subservientes a essas empresas, correto? Você acha que se eu fosse um prefeito subserviente, naquela época, eu teria reaberto a ponte General Dutra em 4 dias? Aquela obra só ia entregar em junho. Nós estávamos em março e a cidade sofrendo. Foi atitude. A atitude de valentão, não. Atitude articulada. Ser firme, dizer, olha, aqui agora tem prefeito. Saber presidir a sua equipe. Então, uma das coisas graves que se gastou 25 bilhões de reais no royalties do petróleo e você não vê muitos legados no que tange às infraestruturas da nossa cidade e do nosso interior. Isso é porque os projetos foram feitos aqui dentro do improviso, como diz, pelos cocos. Então nós temos que pensar, quando você pensa, vamos criar uma cidade gostosa de se viver, nós temos que pensar no todo. A equipe técnica tem que dialogar a arquitetura com a engenharia, chamar os técnicos de edificações, chamar o pessoal da altimetria, chamar aqueles que vão fazer toda e qualquer, atender a toda e qualquer exigência. Roberto, e sobre política pública para pessoas com deficiência, especificamente? E sobre política pública para pessoas com deficiência? E aí eu vou chegar lá. Então, veja bem, então aí esquece, quando não há engenharia, quando não há arquitetura, de incluir todos os cidadãos. Tá? Não pensa no todo, não pensa no todo na técnica da obra e não pensa no todo das pessoas humanas que vivem. Então, portanto, nós temos que fazer, a partir de agora, uma vez a gente retomando lá na frente a capacidade de investimento, fazer obras humanizadas para que inclua a todos. Ô Roberto, outro assunto que a gente tem, na primeira rodada a gente abordou alguns assuntos que são pilares, como educação, como saúde, como transporte. Claro que a gente vai pincelá-los lá para o final da nossa entrevista também, mas nós estamos trazendo outros assuntos de plano de governo para o debate, entre eles a questão da criação de um parque municipal. Porque nós temos aí vários relatos de quem pratica esporte e que não tem um espaço adequado para isso. Utiliza Arthur Bernardes, já tivemos vários acidentes. Lembrando que já tivemos um TAC que abriu ali o espaço do Manuel Cartucho como um parque municipal, mas isso acabou regredindo, não temos mais esse parque. Dentro da atual situação financeira, é possível abrir um parque municipal em Campos? Há essa necessidade no seu ponto de vista? Olha, o pacto municipal, ele vai ser a base para a gente retomar a recuperação da face humilhada da nossa cidade. Tem que haver um entendimento, valorizar o polo universitário, valorizar a Emater, como já disse aqui, a Pesagro, o SES, o SENAC, valorizar os setores da sociedade civil que podem dar grandes contribuições. Por quê? Para a gente, enquanto povo, saber para onde a gente vai. Paralelamente a isso, a gente tem que ir colocando a nossa equipe técnica, que eu falei lá, com propositura de feitura de bons projetos, para ir buscando dinheiro e para ir também dando à prefeitura a condição de ser uma máquina azeitada que possa ter os sonhos e desejos das pessoas. Roberto, eu acho que deu alguma interferência. É super importante esse pacto municipal, a gente pode até conversar sobre ele, mas a pergunta é em relação a um parque ou um espaço para atividade física, um parque municipal como Ibirapuera, em São Paulo, entendeu? Essa questão de um local para receber esses atletas aí que hoje vão para Arthur Bernardes. Muito bem, desculpa, eu entendi. Nada, tranquilo. Não, nós temos que recuperar esses locais do coletivo. Como é importante você recuperar uma praça, humanizá-la. Termos aqui parques, por exemplo, teve tanto dinheiro em Campos
poderiam os prefeitos da época do dinheiro transformar ali o que é hoje a FCA, porque não vai passar trem ali nunca mais, vai vir por fora o trem de Vitória ao Rio, transformar aquilo num grande parque municipal de convivência humana, para as pessoas ali se encontrar, ter ali atividades culturais, recreativas, encontros de pessoas, como também precisamos, pouco a pouco, recuperar esses espaços coletivos nos bairros, no distrito, humanizando a eles, dando qualidade a eles, para que as pessoas da comunidade tenham um espaço de convivência. Sou francamente favorável a toda e qualquer iniciativa que gere o encontro das pessoas que vivem nesse espaço maravilhoso que é Campos dos Goytacazes. Mas dá para o município abrir o seu próprio ou seria uma parceria com a iniciativa privada? Como que você vislumbra? Olha, pode-se chamar a parceria da iniciativa privada. Ela é salutar. Quando se coloca o aparelho do Estado, Prefeitura, Estado ou União, não tem problema ter uma relação com a iniciativa privada. Agora, o que a Prefeitura não pode abrir mão é do controle disso, da supervisão disso, da fiscalização. É muito importante a chegada do dinheiro novo também da iniciativa privada, sem dúvida alguma, entendeu? Desde que essa iniciativa privada traga e produza relações salutares, propositivas e eficazes. Roberto, outra questão que é um pilar da essência da cidade de Campos é a questão da cultura. A gente teve muito tempo, né, o Teatro de Bolso foi fechado, foi reaberto nesses últimos anos. Temos a questão dos espaços culturais da cidade. Quais são os seus planos para a área cultural do município? Olha, nenhum candidato talvez discutiu tanto sobre a cultura do que eu. Eu tenho um compromisso assumido, até por formação, até por sensibilidade, né, e por testemunhos de vida, valorizar os conceitos. Nós iremos fazer uma agenda cultural, isso é um compromisso que eu assumi como coletivo da cultura. A Silvia Paz esteve por várias vezes nas minhas lives discutindo comigo. Nós temos que deliberar políticas públicas na área da cultura em consonância com os fazedores de cultura. Ninguém melhor e que tenha legitimidade para fazer isso e promover do que o Conselho. Então, eu tenho esse compromisso assumido com a Silvia e com o coletivo de cultura da Prefeitura fazer uma agenda atendendo paulatinamente as demandas que surjam das deliberações do Conselho de Cultura. Por quê? Porque é muito importante a gente valorizar esse pertencimento que nós temos a esse caldo de cultura histórica que somos aqui de Campos dos Goytacazes. E também valorizar os fazedores de culturas, que em Campos há, assim, uma imensidão de pessoas que estão fazedoras de cultura, seja na área do artesanato, na área do teatro, na área da música, na área do artesanato de alimentos, né? Uma vocação que nós temos para o doce, para o salgado, para as comidas tradicionais. Enfim, há um espaço grandioso para se discutir a formação de uma política viável para a cultura e política de base. Não são simplesmente eventos. Nós temos que valorizar, por isso eu vou me orientar pelo Conselho de Cultura para existir política cultural de base, porque essa política cultural de base, ela fica. E também a gente ir, através desses fazedores de cultura, e também ocupando os espaços das unidades escolares, para que ali também existam atividades, aproveitando toda a criatividade também dos nossos alunos. Porque educar vem de educere, quer dizer, você liberar a criatividade. Esse que é o X, é o segredo do ensino-aprendizagem. O professor,
o fazedor de cultura, no contato com as nossas crianças, né, nas escolas, o educador cultural, o agente de cultura, ele poderá, na sua percepção como artista, como alguém que tem muita sensibilidade, despertar na criança, no menino, na menina, essa criatividade que todos nós temos. É isso que nós temos que fazer para valorizar a cultura raiz e para fazermos aqui uma política cultural perene, a partir da nossa história e a partir de uma decisão coletiva do Conselho Municipal da Cultura. Roberto, dentro desse contexto cultural, nós temos o Carnaval de Campos, que anda há um tempo, alega estar um pouco abandonado, né? E mesmo com a criação do CEPOP, o Carnaval não cresceu a contento daquela obra tão grande ali que é considerado por muitos até um monumento ao desperdício do dinheiro público, né? Mas, enfim, quais são as suas propostas para a área do Carnaval? E quando a gente fala de Carnaval, só fazendo um adendo rapidinho, não é só a folia, né? Porque tem toda uma cultura e tem toda também uma indústria econômica por trás do Carnaval, envolvendo os barracões, a confecção de fantasias, enfim. Qual a sua proposta para a área do Carnaval? Olha, eu tenho, inclusive, né, uma reunião amanhã, às 21h30, né? Eu chegarei um pouco atrasado, porque eu tenho a reunião na SIC, depois tem a reunião, a live minha com o campista polêmico. E às 21h30 eu me comprometi com a direção, né, dos agentes culturais ligados ao Boi Pintadinho, aos blocos, né, caricatos e blocos tradicionais, também as escolas de samba, de estar lá. Olha, o Carnaval, ele tem que parar e fazer um balanço, a meu ver. Tem que pensá-lo, discutir. Porque, por exemplo, quando a Rosinha foi lá e criou aquele espaço, ela não dialogou. O grande problema é não dialogar. Tudo que a gente fizer na área cultural, gente, nós temos que dialogar. Sabe por quê? O artista, ele é essencialmente libertário. Ele é essencialmente gratuidade de distribuição, de criatividade. Tá? Esse é o artista. E o artista não aceita cabresto. Então, quando o governante vai atropelando e fazendo as coisas das suas ideias, dá no que deu. Fica lá aquele CEPOP, onde se gastou 100 e tantos milhões para construir, muitos mais milhões, que deve ter beirado a quase 200 milhões para os equipamentos, e fica lá aquilo parado. Sabe por quê? Não houve diálogo. Então, nessa agenda do Carnaval, Arnaldo, nós vamos também fazer uma profunda reflexão, definir uma política para o Carnaval. Onde que nós vamos discutir isso? Com a associação dos bois pintadinhos, das escolas, mas buscando o banho legítimo do Conselho Municipal de Cultura para dar força a esse pessoal do Carnaval. É todos juntos, de mãos dadas, buscando resgatar aquilo que foi um dos melhores carnavais do Brasil, que é o Carnaval de Campos. Bom, são 9h10, nós vamos até as 9h20, Roberto, creditando todo o tempo dos 30 minutos ao senhor. Candidato, sobre turismo, e pegando aí uma carona e também fazendo um link com essa pergunta do Arnaldo sobre a questão do Carnaval e essa questão, né, de outras pautas neste programa, diferente dos temas abordados no primeiro. Campos tem potencial em várias áreas, como, por exemplo, tem o litoral, Farol de Santo Tomé, tem as nossas lagoas, tem as cachoeiras, o senhor conhece bem. O que o senhor pode explorar e, através dessa mega indústria que é o turismo, gerar emprego, gerar renda? De que forma o senhor pretende trabalhar essa questão, essa pasta, no seu eventual governo, vindo aí uma vitória? Olha, não basta a gente colocar uma casa, uma plaquinha e dizer aqui é a Secretaria de Turismo. Tem que ter estrutura técnica. Nós temos que ter ali pessoas que realmente sejam profissionais do mundo do turismo para poder atrair o quê? Existe uma boca de entrada de turismo, tanto o turismo externo como o turismo interno brasileiro, no Rio de Janeiro. Existe uma rota que passa pela região dos lagos, salta Campos e continua no Espírito Santo. Nós temos que tentar. Essa rota turística passa por aqui.
O que nós vamos fazer de forma competente? O que nós vamos fazer de forma planejada, com solidez, projeto sério, para poder atrairmos essa população que passa por aqui e não para aqui? Nós temos que definir uma política municipal de turismo a partir, não do improviso, dizer, nós temos ali alguém de muito boa vontade que fala de turismo, que tem que fazer isso, aquilo. Não, nós temos que dialogar com os setores profissionais do turismo, fazer essa ligação com os grupos que estão no Rio de Janeiro, na região do Lago, no sul do Espírito Santo, e negociar ofertas para Campos. Isso se faz com definição clara de estratégia e com corpo técnico. Por exemplo, nós temos que ter aqui os turismólogos, associar à cultura, associar ao turismo, os técnicos e fazedores de cultura. Nós temos que associar ao turismo também o pessoal da produção, porque também podemos aproveitar para fazer o turismo comercial, tanto o turismo comercial rural, como o turismo comercial na área de confecções. E nós temos aqui uma grande vocação para o artesanato. Olha, como que Venda Nova do Imigrante, a região de Vargem Alta, no Espírito Santo, eles fizeram e estão lá hoje ocupando espaço e recebendo pessoas. Eles sentaram e planejaram, não improvisaram, não criaram apenas uma secretaria e colocaram lá uma placa, aqui tem uma secretaria, não. Aqui tem que ter política de turismo definida e embasada com gente que tenha capacidade e que tenha conhecimento da área e que dialoga com aqueles que estão mais à frente, que são aqueles que lideram essas rotas de turismo que por aqui passam. Roberto, outra questão também, sempre, né, ainda nessa área que a gente estava falando sobre cultura, é o patrimônio do município, o patrimônio histórico, tanto material quanto imaterial, mas especificamente sobre o patrimônio material. Queria saber projetos seus para a área. A gente tem o Copan, né, aqui do município, que faz o trabalho do tombamento do nosso patrimônio, e é sempre uma questão que entra em polêmicas também, mas os seus projetos para a área do patrimônio, de preservação do nosso patrimônio cultural. Olha, uma coisa, Aldir, puxa a outra. Você não pode pensar numa política de turismo e tem nossos patrimônios todos depredados. Você lembra lá em Salvador, antes de crescer, eu estou dando esses exemplos práticos que a gente conhece, a gente estuda, mas aqui não tiramos nada dos cotovelos. Quando Salvador foi crescendo como atrativo para turismo, qual a primeira providência que eles fizeram? Arranjaram o Pelourinho, né? Recuperaram aqueles patrimônios históricos, valorizaram esses patrimônios, foram dando as condições, né, de demonstração de apreço pelas nossas coisas. Se nós aqui não temos apreço às nossas coisas, o estranho vai ter. Então, também uma caminhada que nós haveremos de fazer, sempre dizendo, buscando dinheiro novo, buscando investimento, porque sem pensar em dinheiro, ficar aqui conversando piada. Nós temos que ir paulatinamente, de acordo com uma política de investimento, na medida que a gente atrai recursos para o turismo, e resgatando esse patrimônio histórico para que nós tenhamos o que apresentar ao turista. Só complementando, Roberto, rapidamente, nesse sentido, o município de Quissamã, nosso vizinho aqui, seria um exemplo? Sem dúvida, eles inclusive têm lá, minha irmã há pouco tempo foi lá comer uma feijoada, lá com os quilombolas, fazer um atrativo consequente, não é um atrativo mentiroso, correto? Então, por isso, nós temos que
vê que precisamos valorizar esse nosso patrimônio para a gente oferecer como chamariz para que as pessoas param por aqui. E como o Cláudio falou, nós temos oportunidades, potencialidades na serra, no mar, até no cemitério nós temos. Olha a arquitetura daqueles túmulos do cemitério. Não daria uma rota de visita lá? Claro que sim. Nós temos que pensar no turismo religioso. Aí você tem que dialogar. Você pensa num turismo religioso para Campos, você vai ter que conversar com Natividade. E lá tem um atrativo do Santuário de Nossa Senhora de Natividade. Então, uma coisa puxa a outra. Sem esse diálogo com essas rotas turísticas já existentes e com essas paradas turísticas já existentes, a gente cair no vazio. Nós temos que dialogar com outros municípios e formar uma rota turística para segurar aqui na nossa região esse pessoal que passa por aqui. Roberto, a gente pode, já são 9h17, teria uma pergunta, nós temos 3 minutos só, tinha uma pergunta aqui sobre o ICMS verde, mas infelizmente não vai dar para a gente abordá-la, eu achava pertinente, mas eu queria que você falasse, já aproveitando para emendar nas suas considerações finais, nesses 3 minutos que a gente tem, com relação à sua mudança de percepção durante a campanha sobre as principais necessidades de Campos, e se como parece para a gente que acompanha de fora, se a questão da saúde e da educação as maiores necessidades da comunidade campista. Olha, existem várias necessidades afloradas por onde a gente anda. A cidade está suja, o transporte não funciona, a saúde não funciona, em pés gastar 840 milhões por ano. A saúde é um desastre, porque não existe atenção básica, porque é o seguinte, você não pode executar um bom trabalho na intermediária, que são os hospitais, e depois para cima, na alta e média complexidade, se você não tem uma atenção básica. A atenção básica é aquilo que vem primeiro. Então, nós vamos ter um trabalho hercúleo, né? Por isso que nós temos que buscar muito dinheiro, recuperar recursos, buscar recursos, principalmente no fundo a fundo da saúde, para que a gente possa voltar a esse atendimento preventivo lá na base. Um minuto, Roberto. Um minuto para o senhor fazer as considerações finais aí. Nós descongestionamos os hospitais. Assim também, nas outras políticas públicas do transporte, acabar com o improviso. Nós temos que ter um sistema com base técnica, implantado com seriedade. A educação, nós temos que resgatar as escolas, transformar as escolas no ambiente. E temos que também valorizar o servidor. Eu fui o primeiro candidato a declarar, eu que lancei isso aí, agora tem a opção de gente lançando, que vamos emancipar e reconhecer a emancipação administrativa, financeira e jurídica da Prev Campos. Quem vai cuidar no meu governo do dinheiro do aposentado é o servidor. Eu vou nomear servidores eleitos para cuidar da Prev Campos, para Roberto, evitar que esses espertalhões chegam oferecendo vantagem no mercado financeiro e de repente, pessoas sem qualquer escrúpulo, sem qualquer comprometimento, candidato, vai lá e decide. Então, servidor do meu governo é que vai cuidar da Prev Campos. Muito obrigado. Olha aqui, Roberto, muito obrigado pela participação do senhor. São 9h20, nosso tempo acabou, para ficar o tempo exato e igual para todos. Eu agradeço enormemente a presença do senhor, que o senhor tenha um bom dia, uma excelente semana e boa sorte aí para o senhor. Posso me despedir? Por favor, 30 segundos. Eu quero agradecer a vocês, agradecer a quem está nos acompanhando. Eu, Roberto Henriques, estou pronto. Eu sou aquele que não se perdeu. Não sou melhor do que ninguém, mas dentre todos os candidatos, sou o quadro mais preparado para assumir a Prefeitura de Campos nesse momento difícil da nossa história. Por isso eu peço a você, lá, no meio da sua família, no meio dos seus conhecimentos,
busque e multiplique o voto para Roberto Henriques. 65, o prefeito de Campos precisa. Obrigado, Roberto. A todos, um bom dia e um abraço a todos vocês. Muito obrigado, Roberto Henriques, candidato do PCdoB à Prefeitura de Campos, ouvido hoje no programa, nessa segunda rodada de entrevistas. Arnaldo, hoje é terça-feira, Aldir, terça-feira, amanhã tem Jornal Folha da Manhã impresso. Nós teremos na quarta-feira, aqui no Folha no Ar, primeira edição. Amanhã a nossa convidada é a Natália, né, candidata do PSOL, né, professora Natália estará conosco. Na quinta-feira o Caio Viana e na sexta-feira o Cláudio Rangel do Boa Viagem fecha a semana. E amanhã no Jornal Folha da Manhã, e ainda tem logo mais, né, no Folha 2 também a entrevista com Pedrinho Xerene. Amanhã no Jornal Folha da Manhã, a vez do candidato Roberto Henriques. Muito bem. Amanhã é Roberto. Coincidiu aí. Hoje à noite no nosso Folha no A2. Folha no A, segunda edição, nós continuamos a série com São Francisco de Itabapoana. Começamos ontem com Papinha, hoje nós vamos receber o candidato Pedrinho Xerene, ex-prefeito e candidato Pedrinho Xerene. Amanhã a gente dá uma pausa em São Francisco e volta a Quissamã, mas depois a gente volta para São Francisco de novo. E na semana seguinte, só para já responder até o comentário que eu já respondi no Facebook, mas só para deixar claro, por favor. Na semana seguinte a gente começa com São João da Barra, né, são 4 candidatos na próxima semana, no feriado a gente não faz entrevista, são 4 na próxima semana e 2 na semana seguinte. Perfeito. Aldir, bom dia e valeu pela informação hoje aí, aos dois, né, na verdade, em primeira mão, anunciando aí a saída do Beethoven e, né, a entrada de mais um quadro feminino, o que não deixa de ser também muito interessante, que é a Carla Valesca, no PSDB, a corrida eleitoral aí à Prefeitura de Campos. Bom dia, Aldir, obrigado. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo. É isso, né? A gente começou falando sobre a notícia do Anselmo Góes sobre o possível adiamento do julgamento dos royalties. Veio depois a notícia da desistência do Beethoven, a concorrer à Prefeitura de Campos. É isso aí, a informação chega ao vivo na hora e a gente vai passando para os nossos ouvintes. Então, obrigado aí, Cláudio, obrigado, Arnaldo, e principalmente os nossos ouvintes. Até sexta, Aldir. FM. Até sexta. Se Deus quiser. 9 horas. Pro Folha do A2 até amanhã, né? Até amanhã. Pro Cláudio, até sexta. Ok. Gente, são 9h24. Obrigado a todos. Vamos em frente com a programação. E aí vem muita música e informação também aqui na Folha FM. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Não perca logo mais o Folha no Ar a partir das 18h15 em sua segunda edição.